esquerda. Isso parece simples, mas não é, e um bocado de vezes isso pode não acontecer assim. O indivíduo pode, por exemplo, nascer não com esse coração anatomicamente normal, mas ele pode nascer com um átrio único, né? Uma cavidade grandona que recebe veias pulmonares e que recebe veias sistêmicas. Então, essa é uma das patologias que a gente já pode ter. Esse átrio único, ele pode se conectar tanto para o ventrículo direito como para o ventrículo esquerdo, para os dois ventrículos, mas às vezes eu posso ter um átrio único conectado a um ventrículo único, tá? Esse ventrículo único, ele pode ser de morfologia esquerda, de morfologia direita, ou pode ser uma cavidade mesmo indeterminada que a gente pode ter. A mesma coisa, eu posso ter átrio direito e átrio esquerdo, mas eles conectarem para um ventrículo único, ao invés de fazerem, desculpem, conexões para ventrículos correspondentes. A gente pode ter, desculpa, gente, um átrio direito conectado a um ventrículo esquerdo e um átrio esquerdo conectado a um ventrículo direito. A gente chama esse tipo de situação de discordância entre átrios e ventrículos. Isso existe, já foi bem documentado na literatura. Eu posso ter o meu ventrículo único, aquele ventrículo central principal, conectado a uma aorta e a uma artéria pulmonar, e às vezes aquele ventrículo único sai um tronco único, né? Alguns de vocês que estiverem mais na frente devem lembrar o nome dessa patologia, troncos arteriosos ou tronco arterial comum. É onde nasce um tronco principal e ele dá origem aos ramos da pulmonar e dá origem também ao arco aórtico. Então, existe essa patologia. Os dois ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, podem estar ligados ao tronco único, como é o caso até desse diagrama. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo, um tronco único cavalgando a CIV e tudo bombeia para ele. Dele sai a pulmonar, dele vem os vasos da base e todo o restante na aorta. Eu posso ter um ventrículo direito conectado a uma aorta e um ventrículo esquerdo conectado a uma artéria pulmonar. E vocês que estão aí, os que estão mais na frente, todos estão lembrados do nome dessa patologia, não é isso? O nome da patologia é transposição dos grandes vasos. E aí o que é que acontece? No útero não tem problema, a gente vai falar já sobre isso, mas na vida extrauterina, tudo que volta do corpo entra no ventrículo direito e, em vez de ir para o pulmão, volta para o corpo. E aí volta para o átrio direito, ventrículo direito, e volta para o corpo, e o sangue sem oxigênio vai ficando cada vez mais sem oxigênio. Por sua vez, o que vem do pulmão entra no ventrículo esquerdo e volta para o pulmão para ser oxigenado, e volta para o ventrículo esquerdo para o pulmão, e a circulação fica em paralelo. E a criança no útero não tem problema, mas quando nasce vai ficando roxinho, e depende de um forame oval, de uma ceiazinha ou de um canal arterial para misturar um pouquinho para ficar vivo. Que à medida que isso começa a fechar, essas crianças não sobrevivem, né? A mortalidade é altíssima, e uma das cardiopatias que, se a gente não diagnostica intraútero, se a gente não mostra esses vasos paralelos intraútero, a gente pode perder essa criança logo após o nascimento. Eu posso não ter conexão entre átrio direito e ventrículo direito, atresia tricúspide. Eu posso não ter conexão entre ventrículo direito e o tronco da pulmonar, atresia pulmonar, pode ficar faltando do lado esquerdo, atresia mitral, pode ficar faltando do lado esquerdo na via de saída, atresia aórtica, e enfim, isso é extremamente confuso, gente. E se nós não tivermos essa noção de que a gente tem que ir lentamente e avaliar cada segmento do coração e pensar naquela sequência da anatomia, do batimento, da contratilidade, a gente pode perder coisas importantes. Eu sempre costumo dizer isso e lembrar. O conhecimento é uma colcha de retalhos, né? A gente vai colocando as peças, um grande quebra-cabeças, onde as coisas vão encaixando ou não. E se a gente for sempre cuidadoso em fazer isso sequencialmente, em sempre avaliar cuidadosamente, a gente tem chance de não perder coisas sérias que podem muitas vezes passar desapercebido, como essa imagem aí, que eu vou dar só um segundo, eu tomo um gole de água, para vocês olharem e me dizerem o que é que a gente deixou passar aí nessa imagem, o que poderia deixar passar, se não fizer uma análise sequencial, segmentar de cada um dos pedacinhos dessa imagem, a gente pode pisar em alguma coisa, né? Veio rápido, não sei quem conseguiu já olhar tão rápido. Eu mesma conheço e olho e às vezes não vejo, mas, de novo, colocando aí, né, se a gente não prestar atenção, essa cobra venenosa que está aqui, ó, toda enroladinha, ela pode picar a gente. A medicina é a mesma coisa, a gente tem que ser extremamente cuidadoso, porque a gente pode se prejudicar e principalmente prejudicar outra pessoa, se a gente não for colocando as pecinhas do conhecimento e fazer a avaliação cuidadosa da imagem, ok? Então, integridade, anatomia, batimento, contratilidade, e analisar o segmento atrial, segmento ventricular, segmento de grandes artérias,
para chegar no diagnóstico. Os tipos de cardiopatia que a gente tem, a gente pode classificar de várias maneiras, mas toda classificação, ela não é completa, né? Ela é incompleta, mas a mais clássica que a gente tem é que a gente divide as cardiopatias pelo seu comportamento clínico. Então, a gente chama de cardiopatias que são capazes de gerar cianose, são cianogênicas, e cardiopatias que não geram cianose, acianogênicas. E a gente vai ver já, né, vamos falar de feto, que intraútero essas coisas são um pouco diferentes. Eu estou falando aqui da vida extrauterina, mas temos que conhecer para chegar lá. No universo das cardiopatias que não causam cianose, a gente tem 2 grupos. Aquelas que não causam cianose e que têm desvio ou shunt, são aquelas que levam a excesso de fluxo no pulmão, e as que não causam cianose, mas que são obstrutivas. Nas que causam cianose, eu também tenho as obstrutivas e também tenho as não obstrutivas. Bora ver um pouquinho mais sobre elas para poder chegar lá na frente e entender um pouquinho melhor, certo? Vamos lembrar um pouquinho da fisiologia, né? Eu tenho um átrio direito ligado ao ventrículo direito, e isso aí vai através da artéria pulmonar, levar o sangue para o pulmão, que tem uma resistência baixa. Estou na vida extrauterina, né? Pulmão que tem uma resistência baixa. Lá no pulmão eu faço as trocas, jogo aquele CO2 que tinha no sangue, recebo o oxigênio, e aí retorno através das veias pulmonares para um átrio esquerdo, sangue rico em oxigênio, vou para o ventrículo esquerdo, sangue rico em oxigênio, e com uma resistência mais alta, a aorta vai distribuir esse sangue pelo corpo do paciente, e aí o sangue com menos teor de oxigênio vai retornar para o átrio direito, certo? Então, a circulação da gente, a circulação normal do ser humano, a gente tem um circuito de maior pressão, um circuito de menor pressão, menor no pulmão, maior no corpo, paredes que separam as cavidades do coração. Na cardiologia a gente fala, às vezes, coração direito e coração esquerdo, como se fossem 2 órgãos, né? Sempre lembrando que o lado direito é o lado do pulmão, o lado esquerdo é o lado do corpo, e a gente tem essa circulação extrauterina com o lado do corpo, o ventrículo esquerdo, ligado a um circuito de maior pressão, o ventrículo direito ligado a um circuito de menor pressão, e a circulação se dá como o símbolo do infinito. Né? Tudo que vem do pulmão vai para o corpo, tudo que vem do corpo vai para o pulmão, e não há mistura dessas circulações. Isso é importante para a gente sempre lembrar também, né? Então, na cardiopatia acianogênica, o que é que acontece na cardiopatia acianogênica? Aqui um diagramazinho do coração para a gente estudar um pouco o comportamento dessas cardiopatias, e lembrando, estou falando por enquanto extrauterino. O que é que eu fiz aqui, não sei se deu para ver rapidinho, mas eu aqui nessa areazinha criei uma CIA, eu tirei um pedacinho do septo intraarterial. Então eu criei uma lesão que a gente chama de shunt, e aí como a pressão do lado esquerdo, que está ligada ao corpo, é maior do que a do lado direito, eu vou ter sangue passando da esquerda para a direita, do átrio esquerdo para o átrio direito. Eu vou aumentar o fluxo aqui, e eu chamo isso de comunicação interarterial. Isso não gera cianose, a pressão do átrio esquerdo vem para cá, é sangue com oxigênio a mais, que vai um pouquinho a mais para o pulmão, mas não há sangue sem oxigênio indo para o corpo. Então aqui eu não tenho cianose. Eu posso não ter essa abertura nesse ponto, mas tê-la aqui, não é isso? Entre os 2 ventrículos. É outra cardiopatia de shunt, eu chamo essa cardiopatia de comunicação interventricular. É isso? Então eu abro aqui e tenho o shunt do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Às vezes eu posso ter essa abertura aqui em cima, né? Fora do coração. Mas eu posso ter que, na verdade, é uma continuação da vida intrauterina, quando eu tenho uma comunicação entre a artéria pulmonar e a aorta, e aí também a aorta vai jogar na artéria pulmonar, e vocês estão me acompanhando e estão mentalmente dizendo tudo que eu estou falando, né? O nome dessa patologia foi tão alto que eu quase ouvi. Todo mundo lembra? É a persistência do canal arterial. A gente já estava usando o termo persistência, porque o canal arterial é uma estrutura normal na vida intrauterina. Né? Como o feto não respira, a gente precisa de um canal arterial. Já já a gente vai falar sobre circulação intrauterina. E às vezes também, aí ficaria mais difícil para desenhar, tá, gente? Que não dá para muita coisa, mas às vezes eu posso ter um defeito no septo arterial, um defeito no septo ventricular, e geralmente quando eu tenho esses defeitos naquela região central do septo ventricular e do septo interarterial, eu não consigo ter 2 válvulas no meio do coração, elas não se desenvolvem assim, e eu tenho um defeito bem maior que chama-se
defeito do septo atrioventricular. É uma CIAzinha baixa, chamada osteoprimo, uma CIV de via de entrada, e como aquela regiãozinha central, que chama de região que vem do coxinha endocárdica, ela não desenvolve, o septo atrioventricular não desenvolve, eu tenho, então, o defeito do septo atrioventricular, certo? Então, essas são cardiopatias acianogênicas de shunt, né, de desvio do sangue. O sangue do lado esquerdo, de maior pressão, desvia para o lado direito. Essa criança não fica roxa, mas dependendo do tamanho da lesão, ela fica cansada, tem dificuldade de ganhar peso, porque ela tem uma dificuldade para respirar, o pulmão dela, para expandir, ela faz mais esforço. Então, ela tem um gasto metabólico muito grande no comportamento dela. Então, são cardiopatias acianogênicas de shunt esquerdo-direito. E eu posso também não ter nenhuma dessas aqui, do outro lado, ter as que a gente chama de cardiopatias obstrutivas. São cardiopatias que causam obstrução na passagem do sangue, mas não geram cianose. Elas podem ser do lado esquerdo aqui nos meus desenhos, né? Então, eu obstruí a aorta, não foi? A via de saída do ventrículo esquerdo, estenose aórtica. Lembrar que essas estenoses, elas podem ser no nível da aorta, pode ser na via de saída do ventrículo esquerdo, a gente chama de estenose subaórtica, pode ser acima, pode ser supravalvar, e uma das supravalvares bem conhecida, que é muito supravalvar, é lá adiante, né, depois da emergência dos grandes vasos, é essa onde a obstrução é aqui, depois da origem, geralmente, da artéria subclave esquerda, e o nome dessa patologia é coarctação de aorta, não é isso, gente? Então, essa lesão também, ela pode se formar, inclusive, na hora que o canal arterial retrai na veia extrauterina, ele pode obstruir a aorta, levar a essa obstrução em nível aórtico. Então, essas lesões são acianogênicas, obstrutivas do lado esquerdo do coração. Do lado direito do coração, e às vezes a gente confunde um pouco, mas se eu tiver uma estenose pulmonar sem mais nada, sem defeito septal, sem CIA, sem CIV, eu também tenho uma cardiopatia acianogênica, porque o ventrículo direito, ele vai fazer muita força para jogar o sangue para a artéria pulmonar, mas na medida em que não tem nenhum buraquinho aqui, ele não vai jogar sangue sem oxigenação para o lado esquerdo. Então, a estenose pulmonar pura, isso é questão de prova, né? A estenose pulmonar pura, sem defeito septal, ela é uma cardiopatia acianogênica também, ok? Então, nas cardiopatias acianogênicas, o primeiro grupo delas, eu tenho as que levam a excesso de sangue no pulmão, que são chamadas de shunt, e eu tenho as que são chamadas de obstrutivas, que podem ser do lado esquerdo ou do lado direito. E eu tenho as cardiopatias que causam cianose. Então, nas cardiopatias que causam cianose, mais uma vez, eu vou ter as obstrutivas e as não obstrutivas. Então, as cardiopatias obstrutivas, a principal delas, eu acho que vocês talvez lembrem, a principal cardiopatia obstrutiva cianogênica é uma situação onde eu tenho a estenose da artéria pulmonar e tenho também uma CIV. E aí, quanto mais severa essa estenose da artéria pulmonar, mais o ventrículo vai ter que fazer força para jogar sangue. Aqui, na artéria pulmonar, isso aqui está obstruído, e ele aí joga um pouco de sangue para o lado esquerdo também, e entra sangue sem oxigênio na aorta. Existe uma delas que é a principal, né, que eu acho que vocês talvez estejam lembrados do nome delas, é uma que ela tem uma CIV, e essa parede aqui, esse septo, ele desvia e obstrui um pouquinho a via de saída do ventrículo direito. Como ele obstrui essa via de saída do ventrículo direito, ele repuxa a aorta, que fica cavalgando um pouco esse septo. E o nome dessa patologia, que é a cardiopatia cianogênica mais frequente após a primeira semana de vida, daqui a pouco a gente vai falar da primeira semana, é a tetralogia de Fallot, certo? A tetralogia de Fallot, ela é causada quase que toda por um fenômeno. O septo ventricular, ele cresce da ponta para a base, e da base, dali dos coxins endocárdicos, para a ponta. E ele deve crescer e se encostar. Em algumas pessoas, o septo vai vindo da ponta para a base, mas o septo da base, ao invés de descer reto, ele desvia antero-superiormente. Quando ele desvia antero-superiormente, ele obstrui a via de saída do ventrículo direito, ele não encontra com o resto do septo, deixa uma CIV, ele repuxa a raiz de aorta, que fica cavalgando o septo, e como ele obstrui o ventrículo direito, ele causa hipertrofia de ventrículo direito. Os 4, né, componentes da tetralogia de Fallot, mas que na cardiologia também a gente às vezes chama de monologia de Fallot, se referindo especificamente ao desvio antero-superior do septo infundibular, que é que causa essa doença. E aqui, gente, a gente tem uma variedade enorme. Pode ser uma estenose pulmonar com
com CV. Essa tetralogia falou, pode ser crítica, pode chegar até a fechar completamente aqui a atresia pulmonar. Então, há variantes, mas as cardiopatias congênitas cianogênicas obstrutivas, em geral, são as cardiopatias que têm CIV com obstrução pulmonar, né? Então, CIV com obstrução pulmonar, a tetralogia falou a mais clássica, atresia pulmonar, e aí a gente tem algumas variantes dentro disso. E as que a gente chama de cardiopatias complexas, e aí eu não me arrisquei a desenhar, ia levar muito tempo eu ficar apagando aí, ajeitando, que é muita coisa, mas são geralmente cardiopatias que têm o que a gente chama de mistura comum. Então, por exemplo, eu ainda desenhei uma delas, eu nem me lembrava que eu tinha feito. Tem uma situação que a gente mostrou naquele diagramazinho, onde um tronco só, ele, não era nem esse, minha gente, viu? Eu pensei que eu tinha desenhado um tronco aqui, mas o que eu desenhei aqui nas complexas foi que eu troquei a posição da aorta, fiz uma cirurgia aqui, troquei a posição da aorta com a pulmonar, botei a aorta, né, olha lá, né, a aorta vem do ventrículo esquerdo, você lembra que os grandes vasos, eles se cruzam, são detalhes super importantes quando a gente faz imagem, né, eu não pego junto a ascendente, a aorta ascendente e o tronco da pulmonar, porque eles cruzam, quando eu pego uma, eu não pego a outra, e vice-versa, mas quando elas estão transpostas, elas sobem em paralelo. Então, a gente chama de arranjo em paralelo, discordância ventrículo arterial. Do VD, ao invés de nascer a artéria pulmonar, nasce a aorta. Do VE, ao invés de nascer a aorta, nasce a pulmonar. E eles sobem paralelos, e o nome dessa doença também, todo mundo bem lembrado, né? É a transposição dos grandes vasos, que é a cardiopatia cianogênica mais frequente na primeira semana de vida. Depois de um mês, primeira semana, primeiro mês. Depois de um mês de vida, a principal causa de cianose passa a ser a tetralogia de Fallot, tá? E essa é aquela que, se a gente não diagnostica e não trata cedo, a maioria desses bebês não chegam a 1 ano de vida, uma boa parte deles com 2, 3 meses já foi embora, infelizmente. Então, precisa-se de diagnóstico precoce, e o diagnóstico intrauterino é muito importante. Vamos falar já sobre isso. Às vezes a gente tem um tronco único, era o que eu pensei que eu tinha desenhado, que não foi, um tronco único que divide em aorta e artéria pulmonar, e aí tem uma quantidade enorme de ventrículos únicos, com atresia mitral, com uma série de coisas que o tempo não permite. Quem sabe vocês me convidam no futuro, a gente fala mais sobre cardiopatia congênita e especifica melhor essas outras anomalias, né? Mas para agora a gente tem que seguir, então já falamos da integridade, ABC, falamos da análise segmentar sequencial e discutimos um pouco os tipos de cardiopatia existentes. Agora vamos entrar no mundo da gente, vamos falar da circulação fetal, para depois a gente falar da transição que o bebê faz para o período neonatal e chegar no comportamento das cardiopatias na vida intrauterina e na transição. Vamos lembrar da circulação fetal, que é uma coisa linda, né, gente? É uma das coisas mais bonitas que a gente tem para ver na medicina. A gente já tinha falado antes que a circulação na vida extrauterina, ela se dá em série, isso aqui tudo empurra para cá, isso aqui tudo empurra para cá, ela é em série, e o pulmão, né, o ventrículo direito está ligado aos pulmões, que é um circuito de mais baixa pressão, mais baixa resistência, lembrando um pouquinho da física aqui, né? E o ventrículo esquerdo está ligado à aorta, que é um circuito de mais alta resistência, e no coração normal, o lado direito e o lado esquerdo não tem nenhum tipo de comunicação. Então, isso é que a gente tinha lembrado. Aí vamos pensar agora na circulação fetal. A circulação fetal é diferente da vida extrauterina. Primeira coisa é que o pulmão está cheio de líquido, né? Toda vez que o bebezinho faz movimento respiratório, entra líquido amniótico no narizinho. Então, o pulmão, que é um órgão esponjoso, né, está cheio de líquido, está com resistência bem alta, resistência elevada ao fluxo na vida intrauterina. E o corpo está ligado a uma fístula maravilhosa, que é uma pena que a gente joga ela fora toda vez, uma das áreas de estudo mais lindas que a gente pode ter. Eu gosto, né? Sou suspeita para falar que minha área de pesquisa é placenta, mas é a placenta, né, gente, que é pulmão do feto, que é rim do feto, que, enfim, faz tantas coisas incríveis e que tem uma resistência baixíssima, é como se fosse, ele é o pulmão do feto, né? Então o pulmão está cheio de líquido, resistência alta, e a placenta, que é o pulmão, está lá, fazendo a oxigenação, tendo contato com o meio externo. Então a nossa circulação aqui é diferente, né? Então, placenta, meio externo, resistência bem baixinha, faz com que a resistência do fluxo para o corpo do bebê seja mais baixa. O único contato que a gente tem com o meio externo, onde a mãe, então, está lá oxigenando o sangue, mandando o sangue rico em oxigênio, passando pela placenta, isso retorna para o bebê, que vocês se lembram, né? Através do ducto venoso, e o ducto venoso, ele entra pertinho ali da veia cava inferior, e ele vem com uma velocidade, um jato bem alto. Isso, quando a gente olha na imagem Doppler, a gente vê isso. E o simples fato da energia cinética, a energia de movimento do sangue do ducto venoso, que entra nesse átrio direito, ele mantém
o septo interatrial aberto, parecido com o septo ventricular, apesar de até mais complexo. O septo interatrial também vem de cima para baixo, de baixo para cima, depois tem uma areazinha de reabsorção, depois volta a crescer. Acho que vocês lembram um pouquinho da embriologia, né? Mas o fato é que, vamos supor que isso aqui é o ato direito, tá? Aqui é o ato esquerdo. Então, tem a parte de cima do septo interatrial e a parte de baixo, quando ela vai chegando, o jato de sangue do ducto venoso, batendo nisso aqui, faz com que, mesmo crescendo esse septo, ele nunca encosta nesse aqui, que ele fica arriado para dentro do átrio esquerdo, né? Naquilo que a gente chama de válvula do foramen oval. Então, essa região aqui, ela fica aberta. O septo, ele até consegue fechar, mas durante a vida intrauterina ele não fecha, porque tem um jato de sangue empurrando do átrio direito para o átrio esquerdo, que é o sangue que vem da mãe, ducto venoso, rico em oxigênio, então ele vai direto, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e vai, então, para a parte superior do corpo do bebê, né? Vai oxigenar o cérebro do bebê, vai oxigenar toda essa parte do corpo do bebê, vai ser com o jato do ducto venoso, principalmente. O sangue da cava superior de mais baixo, coisa, ele passa, vai passar também pelo canal e vai um pouquinho ao pulmão do bebezinho. Então, tá aqui, o forame oval é mantido pelo sangue do ducto venoso, que passa rápido para cá. Aí o sangue vem, entra no ventrículo direito, que tem que encarar aquela pressão bem alta do pulmão. E aí, mais uma vez, a gente tem um vaso que sai do tronco da artéria pulmonar e vai direto para a aorta, certo? Que está com pressão baixa, então fica fácil para o sangue desviar um pouquinho do pulmão e ir direto para a aorta também. O segundo, né, o bypass, que é o canal arterial. Então, vocês vejam que a circulação fetal, ela é feita para bypassar o pulmão, um pouquinho, 7% do débito cardíaco vai ao pulmão para mantê-lo oxigenado, mas a gente tem todos esses bypasses, o que faz com que a circulação seja em paralelo. Então, a circulação fetal em paralelo, e qual é a importância disso? Se eu obstruir essa aorta, aqui não tem problema, eu tenho canal arterial, e aqui está obstruído, o canal arterial vai e manda lá para baixo. O fluxo, se eu obstruir, é pulmonar também, enfim. Maioria das cardiopatias se mantém estáveis na vida intrauterina por conta desses bypasses fisiológicos da circulação fetal. Isso é a mensagem importante para a gente se lembrar, né? Então, lembrados da circulação fetal, os bypasses fisiológicos da circulação fetal geram uma circulação em paralelo que protege o desenvolvimento do feto com cardiopatia estrutural. Então, mesmo cardiopatias estruturais graves, elas normalmente se mantêm estáveis na vida intrauterina. Até um belo dia, não é isso, gente? Quando a gente vai lá e corta o cordão umbilical, não é isso? No momento do nascimento, a gente vai chegar lá e vai tirar a placenta da circulação. Então, nesse dia, nessa hora, quando a gente faz isso, uma série de eventos vão acontecer que vão modificar completamente essa circulação. Então, vamos lá, quais são esses eventos? A primeira coisa, claro, eu tirei a minha fístula arteriovenosa de baixa resistência, que é a placenta. Eu já sei com isso que eu vou subir a pressão de aorta, né? Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Além de subir a pressão de aorta, ou a pressão do corpo, né? A resistência que era baixa para o corpo, ela já começou a aumentar. Agora, são os vasos do bebê que o ventrículo esquerdo e a aorta vão ter que suprir. Não tem mais aquele bypass da placenta. A outra coisa também é que, como não tem mais esse pulmão externo, que era a placenta, eu não estou mais oxigenando e não estou mandando de volta pelo ducto venoso, então o volume de sangue que entra no átrio direito não tem mais aquele velocidade rápida do ducto venoso, então eu diminuo o volume e com isso, né, se lembra que eu estava lá com o forame oval aqui, porque tinha aquele jato, isso aí diminui e eu já começo a não ter mais motivo para aquela válvula do forame estar tão arriada em direção ao átrio esquerdo. Então, já diminui o fluxo do átrio direito para o átrio esquerdo. Não faz mais sentido a gente ter isso. A outra coisa é que o bebê respira. E quando eu respiro, aquele órgão esponjoso, que é o pulmão, que está com resistência alta, quando o ar entra e o pulmão expande, a resistência pulmonar baixa. Então, subi a resistência do corpo e baixei a resistência do pulmão. Se eu baixei a resistência do pulmão, o canal arterial, que estava saindo do pulmão de alta resistência para ir para o corpo de baixa resistência, agora tem um fluxo para o pulmão, que está começando a baixar a resistência e o sistêmico está subindo. Não tem razão do sangue estar passando mais pelo canal arterial. E é claro que não é só esse o motivo, tem outras modificações com as prostaglandinas, com prostaciclinas, com toda uma modificação bioquímica também, mas que vai fazendo com que aquele canal vá começando a reduzir dentro disso, né? Então, a gente tem a redução do fluxo do canal e ele vai praticamente fechar
né? Vai deixar de ser funcional e ao longo de algumas semanas e meses ele vai reduzir, vai se transformar naquele canal fibroso que a gente mantém, e a mesma coisa acontece, se lembra que o bebê respirou agora, né? Então eu já tinha, não tenho mais o jato do ducto venoso para manter a válvula aqui, e respirei, aumentei o fluxo pulmonar, chegou mais sangue pelas veias pulmonares, então aquilo que estava empurrado para o lado de cá agora é empurrado de volta, e a portinha do forame oval se fecha também. Tudo isso inicia na sala de parto, naquele momento lindo, chamado minuto de ouro da vida da criança, né? O APGAR, todas as avaliações, e a gente sabe que durante algumas semanas, até 2, 3 meses, é para o pulmão atingir a expansão máxima, pressão mínima, resistência mínima, e para o canal arterial fechar, fibrosar e ficar realmente todo pequenininho e sair da circulação como um todo. Aí a gente sai da circulação em paralelo da vida intrauterina para a circulação em série da vida extrauterina, ok? Então, relembrando, transição circulatória, tirei a placenta, aumento a resistência sistêmica, reduzo o retorno venoso pulmonar e o forame oval já começa a não ter mais motivo de estar aberto. Expiro, diminuo a resistência pulmonar, o canal arterial começa a fechar, lembrando, não é só isso, mas é uma das coisas que não tem motivo dele passar, e aumento o retorno venoso pulmonar, que ajuda a fechar o forame oval. Então, a gente modifica e chega à circulação na vida extrauterina, não é isso? Ok? Então, ponto principal, intraútero, circulação em paralelo. Já está dizendo, eu tenho cardiopatia, mas eu tenho bypasses que vão fazer com que aquele bebezinho fique estável. Isso é muito importante, até porque quando se dá diagnóstico de menino com doença cardíaca, por exemplo, transposição, né? Doença gravíssima. Às vezes os colegas que trabalham mesmo com isso, mas não estão diretamente ligados à cardiologia, aí liga o obstetra e diz assim, eita, uma transposição, vamos marcar logo a cesárea para tirar mais cedo? E de jeito nenhum. O útero humano, né, é a melhor UTI que nós temos, o bebê ali dentro, ele está, mesma coisa que está numa sala de cirurgia com circulação extracorpórea, que está oxigenando o sangue externo. E aí ele também está em alimentação parenteral, e ele também está protegido de infecção. Então o útero materno é o melhor lugar para um cardiopata estável ficar. Algumas cardiopatias desestabilizam na vida intrauterina e a gente pode precisar tirar. Mas a grande maioria das cardiopatias estruturais, o melhor lugar do bebê é no útero, porque eles nascem maiores, mais fortes, e aí sim vão ter condição de passar por todas as etapas, cirurgia e tudo que eles precisam fazer. Tá? Então, intrauterino em paralelo, geralmente estável, extrauterino, circulação em série. Aí vamos falar um pouquinho do comportamento, acho que eu estou no meu tempo ainda, né? Estou. Falar um pouquinho do comportamento, então, das cardiopatías congênitas, tá? A gente sabe que é aproximadamente 1%, né, gente, que a gente tem de cardiopatias congênitas e 30% a 40% delas são mais graves. E a gente tem que sair procurando esses bebês aqui por tudo isso, né, nesse universo todo, para a gente encontrar aqueles que a gente vai fazer uma diferença no tratamento. Lembrar, a maioria das cardiopatias congênitas acontece em gestantes de baixo risco, que é um problema enorme, porque a gente tem um grupo de gestantes que deve ser avaliado, são gestantes de alto risco, e aquela mãe que já teve um filho com cardiopatia congênita, e aquele bebê que tem malformações em outras áreas, em outros sistemas, a gente deve olhar. A mãe que tem uma doença do colágeno, né, uma das colagenoses, ela tem lúpus, ela tem uma artrite reumatoide, doenças imunológicas, a gente sabe que o anticorpo, o anti-RO, ele passa pela barreira placentária e danifica o sistema de condução do elétrico do coração do fetinho, ele pode ter um bloqueio atrioventricular. A gente sabe que tem algumas drogas que podem prejudicar. Hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com anti-inflamatório, né? Os anti-inflamatórios não hormonais, eles podem constrictar o canal arterial, então se vai usar, a gente tem que fazer avaliação fetal. Dipirona, gente, que não tem muito trabalho, porque fora do Brasil não existe dipirona, quer dizer, não existe, o pessoal não usa, né? Acho que em alguns lugares realmente não é mais permitido, mas a gente tem visto aqui constricção do canal arterial associado à dipirona, então tá ficando difícil para a pobre coitada da gestante controlar a dor, realmente, mas se precisar usar sendo monitorado. Só que apesar de tudo isso, a gente sabe que mães de baixo risco, sem ter idade gestacional, idade materna avançada, sem nada, a maioria das cardiopatías está nessa população, certo? A outra coisa que a gente sabe é que a maioria das cardiopatias, mesmo não críticas, mesmo críticas, elas não dão repercussão intraútero, mesmo as cardiopatias mais graves. Então, assim, é muito importante que o exame seja feito, é muito importante que o ultrassonografista tenha um olhar sobre essas gestantes, e mais o pessoal tem pedido o ecofetal meio de rotina, porque como não é muito fácil enxergá-las,
às vezes ela passa no ultrassom geral, e aí o pessoal vem pedindo mais e mais que inclua o exame do eco fetal, feito por alguém mais experiente, alguém que trabalha com cardiologia, porque realmente a transfusão, por exemplo, é um dos grandes exemplos, né? Uma cardiopatia que as 4 câmaras são normais, o exame parece normal, e a pessoa precisa identificar e seguir os grandes vasos. A gente vai olhar uma imagenzinha já para poder fazer a aula ficar mais gostosa, né? Não ficar só texto. Certo? Então, as cardiopatias que dão repercussão na vida intrauterina, geralmente são aquelas que cursam ou com disfunção valvar grave. Então, por exemplo, se eu tenho uma cardiopatia com uma válvula atrioventricular única, se a válvula começa a vazar muito, aí isso vai dilatando o átrio, dilata a cavidade, essas cardiopatias, o bebê pode ficar bem grave intraútero e às vezes a gente precisa até tirar mais cedo. Então, cardiopatias com disfunções valvárias importantes podem evoluir intraútero e precisar de manuseio. O outro grupo é aquele que tem disfunção do músculo cardíaco, mais ou menos a mesma coisa, né? O coração não bate bem, ele pode evoluir no intraútero, uma cardiomiopatia mais grave, que a gente possa tirar uma miocardite, uma mãe que fez uma infecção, o bebê pega infecção intraútero, pode precisar. E o terceiro grupo são as arritmias, tudo interligado com o não funcionamento legal do coração, porque a cardiopatia estrutural, geralmente, ele contrai bem, ele mantém um ritmo bom, apenas ele tem uma malformação que vai dificultar ou a oxigenação ou o fluxo sistêmico, um dos dois fluxos, mas o bypass intrauterino mantém ele estável. Agora, nas arritmias mais graves, nas miocardiopatias, nas disfunções valvares mais importantes, esses bebês podem precisar ser monitorizados e, às vezes, até tratados intraútero, né? A gente tem situações onde a gente, principalmente nas arritmias, onde a gente trata, se o bebê estiver mais ou menos estável através da mãe, passa o remédio, ele passa pela barreira placentária e muitas vezes controla, e quando é mais grave, a gente dá uma furadinha e vai direto lá aplicar o antiarrítmico. Algumas estenoses mais graves e mais críticas, que o bebê está se prejudicando intraútero, a gente pode passar e tentar fazer um balãozinho para dilatar. Então, existem situações onde a gente intervém já no útero. Por que é importante fazer diagnóstico fetal? A gente pode fazer algumas intervenções intraútero, como eu citei aqui agora, mas na maior parte das vezes é para a gente preparar para tratamentos após o nascimento. A cirurgia fetal, somente a cirurgia de grande porte, ela põe em risco a mãe, põe em risco o bebê, a perda de líquido amniótico, pode começar a desencadear um trabalho de parto, ou de situações de ruptura de útero. Então, a cirurgia a céu aberto, cirurgia cardíaca fetal, ela vem regredindo, pode ser que daqui a uns anos a gente retome, mas hoje, na maior parte das vezes, a gente considera que o bebê está mais seguro no útero, e aí sim, a gente tira do útero, e muitas vezes chega a acontecer tirar do útero para levar para uma sala de cirurgia. Em geral, também não acontece assim, não, porque quando o bebê nasce, os bypasses estão bem abertos, né? O forame está bem aberto, o canal está bem aberto, então, em geral, na maioria dos bebês, mesmo os muito críticos, a gente tira, leva para uma UTI, se for o caso, começa uma prostaglandina para manter o canalzinho aberto, deixa passar aquelas 24, 48 horas, onde o bebê elimina um pouco de líquido, tudo aquilo que a gente tem nos primeiros dias de vida, e, em geral, os procedimentos são feitos na primeira semana, mas após as 48 horas de vida do bebê. Isso nos procedimentos, é claro, semi-eletivos, se é que a gente pode chamar assim, né? Prepara desde o intraútero para fazer ao nascimento. Essa é uma ideia geral dentro da coisa toda, mas eu sei que vocês são uma liga de medicina fetal, e a gente gosta de ver imagem, né? Porque imagem é uma coisa que todo mundo gosta muito. Então, vamos ver um pouquinho, né? As imagens também. Deixa eu abrir aqui só uma outra imagenzinha para vocês verem, que eu acho que vai ser legal para a gente dar uma olhada, né? Isso foi de uma outra aula, mas acho que a gente vai poder... Quando eu divido, se eu dividir, eu não sei se vocês estão todos me ouvindo, espero que sim, está todo mundo tão calado, se não estiverem cochilando, estão aí ainda, né? Então, estão sim. E a tela mudou? Tem escrito 40 anos de cardiologia fetal na tela? Sim, mudou sim. Tá, já. Precisa de uma outra aula, que a gente estava fazendo uma revisão de tudo que tínhamos vivido dentro disso, mas tem umas imagenzinhas mostrando como a gente faz a avaliação, a triagem, desde pegar os órgãos abdominais, né, aqui a aorta e a cava, que a gente chama de citos, depois ver as 4 câmaras, a via de saída do ventrículo esquerdo, do direito, os 3 vasos e tudo. Mas vou só botar umas imagens aqui para vocês verem. Você vê essa imagem aqui, que é uma imagem linda, uma imagem de 4 câmaras do coração fetal, né? Então, aqui é a aorta
descendente posterior, mais próximo ao átrio esquerdo. Aqui tem a válvula mitral abrindo em direção à parede do ventrículo esquerdo bem bonitinho, átrio direito, de vez em quando dá para ver aqui um pouquinho da abertura do forame oval, átrio e ventrículo direitos um pouquinho maiorzinhos, mas eles tendem a ser mesmo, então, uma 4 câmaras que tranquilamente é normal mesmo e passa. Então, se a gente ficar só na imagem de 4 câmaras, e infelizmente ainda acontece muito isso durante alguns ultrassons obstétricos que são feitos, né, o pessoal muito exame e tal, não vê as vias de saída, a gente diz que esse bebê é normal. E esse bebê, se a gente não fizer nada, vai morrer logo depois do nascimento, né? Porque quando a gente olha essa imagem aqui, e lembra que eu disse, né, que a aorta e a pulmonar, elas se cruzam, e eles, quando vê uma, não vê a outra. E nessa imagem aqui, eu tenho do ventrículo direito a saída de um vaso, e do ventrículo esquerdo a saída de outro vaso. E eu consigo, inclusive, ver que esse que sai do ventrículo esquerdo bifurca, ó, em 2 pedacinhos aqui, que é o ramo direito e o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Então, do ventrículo esquerdo está saindo a artéria pulmonar, do ventrículo direito está saindo a aorta, que vai formar o arco. Esses vasos estão em paralelo, transpostos. Essa criança tem uma transposição das grandes artérias. Aqui são os modelos de imagem, né, que a gente tem hoje, muito preenchimento de fluxo. Aqui é uma imagem no 3D que a gente pode rodar no espaço e ver melhor esses vasos e tudo. Esse bebezinho aqui, a gente tem uma conversa difícil com a mãe, com o pai, mas é uma conversa importantíssima, porque nessa conversa tem tempo, a gente vai falar de convênio, coisas do dia a dia, não tem coisa pior do que o bebê nascer e não ter para onde ir. Se ele não tiver convênio, for do SUS, a gente tentar já deixar uma vaga pré-programada para que ele nasça, porque esse vai nascer, e esse aqui então, que não tinha nenhuma CV e não tinha canal arterial, ele nasce, depende somente do forame e do canalzinho normal dele, o canal dele não é dilatado, nada. Se a gente não fizer alguma coisa nos primeiros dias de vida, ele fica bem roxinho e às vezes eles vão embora rápido. Então, importância do diagnóstico intraútero no manuseio pós-natal. O outro grupo que eu falei para vocês, né, que infelizmente não dá para fazer em tempo real essas imagens, mas você vê aqui o batimento cardíaco, né, vocês veem que a gente tem aqui uma irregularidade, ó, aqui é um batimento mais lento, aqui é um batimento mais rápido, um bebê fazendo extrasístoles que a gente tem, então a gente mede os fluxos pela mitral, depois pela aorta, né, o M da mitral aqui de cabeça para baixo, depois o fluxo tem a aorta. Como a gente não tem eletro, gente, a gente usa isso aqui. Aqui é enchimento rápido, você lembra do átrio, quem fez fisiologia há pouco tempo, né? Enchimento rápido, enchimento lento, contração atrial, ejeção ventricular. Crescimento rápido, crescimento lento, contração atrial, ejeção ventricular. Então, esse contração atrial é como se fosse a onda P do elétron, e aqui é o QRS. E através disso aqui, a gente faz o estudo do ritmo cardíaco, e a gente pode dizer, olha, esse aqui é um bebezinho que está evoluindo bem, ele tá com ritmo normal, ou então tem arritmia, né? E a gente pode dizer se a arritmia é supraventricular, se é ventricular, dá para fazer uma avaliação de muitas coisas. Aqui é o modo M, aí a gente vê o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a gente mede o ventrículo na sístole, vê como está o padrão contrátil. Então, o Doppler, o modo M, são imagens complementares ao bidimensional, onde a gente vê a anatomia, e aqui a gente estuda contratilidade e estuda ritmo cardíaco para fazer o nosso ABC, né? A anatomia a gente vai estudar com o bidimensional, aquela imagem que eu mostrei antes, o batimento cardíaco, o ritmo e a frequência a gente estuda com as curvas de Doppler, e a gente avalia com o modo M a contratilidade ventricular, para poder ver isso tudo. Aqui são só umas imagenzinhas para mostrar para você que bem pequenininho já, olha, esse aqui é uma imagem que, se não me engano, esse vou precisar até de óculos eu também, mas deixa eu ver aqui. Dentro disso, 14 semanas, né? Então esse bebezinho aqui tem apenas 14 semanas, e a gente já vê uma arritmia, e vê aqui, ó, isso aqui é o lado esquerdo, você vê que o átrio esquerdo é grande, o ventrículo esquerdo é grande, o ventrículo direito é bem hipertrófico e bem pequenininho. Esse bebê tinha uma obstrução importante do lado direito do coração, tipo, era uma estenose crítica ou uma atresia pulmonar, e tão cedo, contra 14 semanas, você vê aqui o fluxo grande desse lado aqui, e aqui já é uma aorta subindo, bem grandona, a artéria pulmonar é bem pequenininha. Então, um bebezinho que já tinha tido um irmão com um problema, e aí a gente vê, infelizmente, esse problema também, mas a gente pode, tão cedo quanto final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, já fazer diagnóstico, e aí, claro, esses bebês a gente acompanha, a gente vai planejando e vai preparar para o tratamento na vida extrauterina. Aqui são mais algumas coisas, eu sei que não é ainda a época da imagem, né, mas se a gente olhar direitinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui, é um ventrículozinho meio feio, onde tem uma CV grande aqui, tá vendo? Os dois ventrículos, aqui são os dois átrios,
esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito, e aqui tem uma CIV bem ampla. Esse aqui, era esse que eu queria, esse aqui, gente, se vocês olharem no centro do coração, ao invés de ter uma válvula mitral e uma válvula tricúspide, tem uma válvula grandona no centro do coração. Aqui tem uma CIV que a gente não vê, porque a válvula cobre um pouco, mas a gente tem uma CIV e tem uma CIA bem ampla. Então, eu tenho CIA, tenho CIV e tenho válvula única. Aí vocês se lembram do nome dessa doença, né? Defeito do septo atrioventricular, que eu acho que vocês também, os que estiverem mais na frente do curso, vão lembrar que é associado a uma síndrome genética, né? Com frequência, 30% a 40% dos casos dessa síndrome genética tem malformação cardíaca, e na maior parte das vezes é o defeito do septo, e todo mundo pensou já aí, não foi? Que é a síndrome de Down. Então, o Down, na trissomia do 21, com frequência ela cursa com essa arritmia. Aqui, ó, aqui tem a válvula átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui essa válvula não abre muito bem e tem uma CIV bem grande, ó. Aqui o septo ventricular vem até aqui, para. Então, é uma CIV bem grande, uma alteração que aqui eu não tenho certeza se era uma estenose muito grande da mitral ou até uma atresia mesmo, essa válvula mitral não abria. Aqui também a gente tem uma coisa que a gente chama de aneurisma do septo atrial, que é um abaulamento muito grande do septo, daqui da direita para a esquerda, porque também existia uma obstrução nesse ventrículo direito. Então, são imagens, e desde muito cedo a gente consegue ver isso. A gente trabalha às vezes com 3D, por exemplo. Isso aqui é uma imagem que foi mandada para a gente de um colega que estava em treinamento. Ele obteve essa imagem pelo 3D, era uma imagem difícil de interpretar, a qualidade não estava muito boa. Quando a gente pega essa imagem, e aí a gente recebe o bloco da imagem, né, fechado, sem diagnóstico, e aí sai trabalhando, e aí vocês veem agora claramente aqui, ó, a CIA, a CIV, uma válvula única no centro do coração, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Esse também era um bebê com síndrome de Down, com um defeito completo do septo atrioventricular, que a qualidade da imagem do bidimensional era difícil, mas a gente tem trabalhado com alguns colegas, eles pegam imagens, mandam para a gente a imagem em 3D e a gente trabalha o bloco para chegar ao diagnóstico. Então, assim, eu acho que de uma maneira geral era isso que eu queria dizer a vocês. Existe um universo também, algumas situações de intervenções intra-útero. Isso aqui é uma imagem de um ventrículo bem feio, era uma estenose pulmonar crítica, uma estenose, desculpe, aórtica crítica, esse lado esquerdo, onde às vezes a gente pode fazer uma dilatação e melhorar o prognóstico dessa criança. Então, as intervenções ficam muito no universo das arritmias, como eu já tinha falado, em abrir as vias de saída do ventrículo, a valvoplastia aórtica, a valvoplastia da pulmonar, e muitas vezes abrir também o septo interatrial, fazer uma atrioseptostomia, geralmente quando a gente percebe que está tendo alguma obstrução à liberação do fluxo nesse septo, que pode prejudicar o desenvolvimento do bebê diante de uma cardiopatia grave. Então, são coisas que também podem ser feitas. Essas ainda são relativamente menos no universo, ainda comparativamente é mais o tratamento na vida extrauterina, mas esse é o universo da vida da gente. Eu espero que eu tenha dado uma visão geral para vocês, né? A grande desafio que a gente tem nisso aqui é dar um diagnóstico preciso dessas cardiopatias e avaliar a eficácia dessa detecção na melhoria do prognóstico perinatal. Isso é outra coisa para pensar muito, gente, que não adianta eu chegar para uma mãe e dizer seu bebê tem tal coisa e provavelmente vai nascer com isso, se eu não for capaz de dar esse encaminhamento. Hoje mesmo eu tive uma conversa difícil aqui com um casal de fora daqui de Recife, que o bebê vai nascer com um problema e tudo, e aí numa parte da conversa eu sempre digo isso, o objetivo da gente dizer isso não é para assustar vocês, nem para deixá-los preocupados, porque se fosse para fazer isso e não fazer mais nada, era melhor dizer quando depois que nasceu, já que só ia lidar. O objetivo disso tudo é porque a gente prepara para nascer num local que tenha cardiologia, para se o bebê ter a vaga dele assegurada na UTI, para a gente confirmar esse diagnóstico, a mais ou a menos, acrescentar ou diminuir, e aí, se necessário um tratamento imediato, a gente está pronto para oferecer esse tratamento, né? Então, normalmente, esses bebês mais graves nascem e vão direto para uma UTI, onde a gente mantém estável, confirma o diagnóstico, conversa com a família, e em algum período no início da vida, a gente faz a intervenção, que pode ser hoje por cateterismo e muitas coisas, botar um stent no canal. Antigamente tinha que ser abrir, fazer um shunt, hoje a gente já bota stent em canal. Então, há algumas coisas que são feitas pela hemodinâmica e outras que a gente vai direto para uma cirurgia. Ok? Eu gosto dessa frase, que por sinal não dá para ler legal aqui, eu vou lê-la, mas eu gosto muito do Aristóteles, que ele diz que nós somos o que repetidamente fazemos, e que a excelência, portanto,
não é um feito, e sim um hábito. Eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente olha assim para uma pessoa que trabalha muito com a coisa e diz, puxa, como é sabido, né? E como faz uma coisa incrível, e a gente está no começo, assim, olhando para onde a gente vai, né? Aquele caminho, aquela montanha a subir. Mas primeiro sempre tem uma montanha maior, viu, gente? Está aqui onde eu estou hoje, tem muito mais coisa para aprender na vida e para ir adiante. E segundo, é um passo a cada dia, né? A jornada dos 1000 quilômetros começa com o primeiro passo e todo aquele cuidado que eu falei desde o início. Olhar, ser cuidadoso, sequencial, e o aprendizado vem. Primeiro dia que eu olhei um eco fetal na vida, achei que era uma tempestadezinha de neve ou alguma coisa parecida. Hoje, às vezes, eu aponto alguma coisa e o pessoal diz assim, tá vendo mesmo isso aí? Eu digo, juro que eu tô, e tá fácil de ver. É só uma questão do hábito. É todo dia a mesma coisa, todo dia a repetição, e nós que lidamos com a vida humana temos uma responsabilidade enorme, né, dentro daquilo que a gente faz. Mas eu agradeço a oportunidade e deixa eu ver se eu fiz na hora certinho. Fiz, faltando 7 minutos, porque me disseram que era para conversar de 7 às 8. Espero que eu não tenha tomado demais o tempo de vocês. E fico aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho. Acho que eu tomei demais, eu devia ter deixado uns 15 minutos para a conversa. Deixei 7 só, Ave Maria. Mas vamos lá. Foi maravilhosa a aula, doutora. Muito obrigada, muito bom o aprendizado. Nós estamos tão distantes, mas é muito bom. A internet aproximou a gente para a gente aprender um pouco mais sobre o assunto. Tão importante e difícil também, né? É um dos temas mais complicados na medicina. Nós temos uma pergunta. Pode falar, Nath. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas se você tem uma pergunta, pode fazer. Não, eu ia ler do chat, pode falar, depois você lê. Eu não vi. Tá. A pergunta que eu ia fazer, doutora, primeiro eu queria agradecer a aula, foi muito boa, eu gostei bastante, e eu gostei principalmente da frase do final, que eu acho que eu vou ficar refletindo sobre isso por um tempo, porque eu sempre vejo vários médicos, eu até falo, eu falei semana passada para uma professora, eu falei, nossa, professora, você sabe tanto de eletro, não sei se algum dia eu vou conseguir saber tanto assim, mas ela, né, faz isso há muito tempo. Que pena que você perdeu, a gente terminou agora o curso de eletro, chamado Os 10 Mandamentos. Terminamos semana passada, mas eu acho que para o mês eu repito. A gente vai bem devagarzinho, e aí eu digo que o eletro é um código, como tudo, né? Aí a gente quebra o código, vai desde o ritmo até, e com 2 semanas a turma sai sabida, interpretando eletro para cima e para baixo. Quando fizermos o próximo, eu peço a Patrícia para comunicar para vocês da Liga, e aí, quem sabe, vocês não vêm e a gente participa, tudo sabido. Que bom, obrigada. Luiz, porque eu tenho bastante dificuldade em eletro, mas eu estou seguindo a senhora lá no Instagram, agora eu já achei o Instagram. Mas então, a pergunta que eu ia fazer é que uma vez eu estava numa aula, foi, acho que, alguma discussão dos residentes de ginecologia daqui da faculdade, e falaram sobre... Eu acho que tinham falado sobre alguma malformação cardíaca e comentaram que diabetes era um fator de risco, a diabetes na gestação. E aí, nisso, eu dei uma pesquisada e vi que tem essa cardiomiopatia hipertrófica, mas também tem as estruturais, que seriam esses casos. A senhora, eu não sei se tem algum motivo, se a senhora sabe explicar, se... Não se sabe qual o motivo de uma diabetes causar uma cardiopatia estrutural. Não é bem definido, não. Há muita pesquisa, há muita especulação. A cardiopatia hipertrófica é fácil, e inclusive assim, a malformação estrutural é mais associada ao diabetes clínico, e não necessariamente, pode acontecer também no diabetes gestacional. Agora, o diabetes gestacional, em geral, quando se associa a alguma coisa, é a hipertrofia, e não a cardiopatia estrutural. Então, a gente pode imaginar que tem alguma coisa aí dentro mais profunda, na base geral do diabetes em si, na função pancreática do diabético, tudo. A gente sabe hoje que as chamadas doenças metabólicas, né, a cardiopatia, o diabetes, se a gente for pensar direitinho, todas elas talvez tenham um fundo comum entre elas, e isso talvez seja um pouco a base, embora a gente não saiba explicar exatamente o que, mas a base da associação da doença mesmo, do diabetes mellitus clínicos, com a maior probabilidade da gestante ter um bebê com uma formação congênita. Mas a gente não sabe especificamente o que seria essa base comum, né? Esse fundo provavelmente genético, epigenético, tudo.
O que a gente sabe é que a hipertrofia, tudo bem, porque é mais fácil explicar em cima do metabolismo da glicose, e aí vale tanto para o diabetes clínico como para o diabetes gestacional. Mas a malformação cardíaca estrutural, a gente não tem essa resposta ainda até o momento. Ah, tá bom, obrigada. Eu fiquei curiosa quando falaram, aí eu falei, nossa, vou atrás, que eu fiquei assim, nossa, porque a gente faz muito exame para fazer o rastreio, né? Isso. Então, assim, não é uma coisa tão anormal ter uma mulher que tem uma diabetes gestacional ou acaba desenvolvendo a diabetes. Isso. Depois não. Aí por isso que eu fiquei preocupada, assim, tipo, Isso, nossa, então. Mas no diabetes gestacional não é muito frequente a doença estrutural. Pode acontecer, como acontece em geral, mas não aumenta muito, não. A doença estrutural é no diabetes clínico mesmo, que deve ter alguma coisa lá embaixo, na parte genética, realmente, da doença do diabetes, que ainda tem muito a aprender, e da cardiopatia também. Tá bom. Foi um bom Obrigada, ponto. doutora. E tem uma pergunta aqui que mandaram no chat, eu só achei uma, se tiver outra, gente, me fala. Da Vitória. Ela, doutora Sandra, no shunt DE não seria fácil ocorrer cianose pelo fato do sangue já sair misturado pela aorta? Ou não é suficiente? Sim. No shunt direito-esquerdo, tem cianose. É porque aquelas cardiopatias que eu falei são as cardiopatias que a gente chama de cardiopatias de shunt esquerdo-direito. Desde que a nossa pressão pulmonar seja normal, se você tem pressão pulmonar normal na vida extrauterina e tem um defeito septal, você vê o canal, o defeito do septo, como a pressão do lado esquerdo... Olá! Alô? Como a pressão do lado esquerdo é maior do que a pressão do lado direito, o shunt é esquerdo-direita, certo? Se eu tiver um defeito septal e tiver uma estenose na via de saída do ventrículo direito, uma estenose pulmonar, eu posso ter uma pressão no ventrículo direito maior do que a do ventrículo esquerdo, e aí o meu shunt é direito-esquerda. Se o shunt é direito-esquerdo, é igual a cianose, porque eu estou jogando o shunt do circuito de menor oxigenação para o circuito de maior. Então, shunt direito-esquerdo causa cianose. Shunt esquerdo-direito não causa cianose. Ao longo da vida de uma pessoa, eu posso variar o shunt. Por exemplo, se eu tiver uma CIV, isso é uma coisa muito importante, não é de cardiologia fetal, mas é de cardiologia pediátrica, e é importante para vocês clínicos. A mãe chega com a criança, ele tem uma CIV, ele é cansado e ele não tem cianose, porque o shunt é esquerdo-direito, né? Está saindo do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Mas se a CIV é muito grande, ele pode, ao longo da vida, desenvolver hipertensão pulmonar. E se a pressão pulmonar dele começa a subir, a primeira coisa que ele faz é que a pressão pulmonar começa a igualar a pressão do corpo, pressão sistêmica, ele deixa de ficar cansado, eventualmente ele fica assintomático, e se isso continuar subindo, o shunt vai passar da direita para a esquerda e ele vai ficar cianótico, que é uma doença que a gente chama de Eisenmenger, é a inversão do shunt. Então, isso, aproveitando, eu não consigo deixar de ser cardiopediatra, né? Tem que aproveitar a minha horinha para dar o recado. Mas mãe de menino que tem CIV grande, que passa um tempo no interior, que desaparece, e que liga para você e que diz que a criança melhorou, toma cuidado, porque pode ser que ela tenha piorado. Não pode ser que o defeito, não é que a CIV está ficando pequenininha, é que a pressão pulmonar está subindo. Então, o shunt, ele é dependente de pressão. Se eu tiver pressões normais na aorta e na pulmonar e tiver um buraco no coração, o shunt é da esquerda para a direita, porque a pressão pulmonar é menor. Mas eu posso, se tiver estenose pulmonar ou se eu tiver hipertensão pulmonar, o shunt pode inverter e ser direito-esquerda. E todo shunt direito-esquerda causa cianose. É o que acontece no falô. Tetralogia de falô é uma CIV, mas que tem estenose pulmonar. Aí a pressão do ventrículo direito fica mais alta e o shunt fica da direita para a esquerda. Quando o menino faz exercício e que se cansa e que faz um espasmo da pulmonar, que é a crise de cianose, ele fica bem roxo, né, porque faz aquilo. Aí você dobra ele todo para aumentar a pressão sistêmica, dobra a perninha dele, tudo, aí aumenta a resistência sistêmica, faz oxigênio para o pulmão expandir, aí ele começa a melhorar o infundíbulo e, de repente, na sua frente, ele vai ficando clarinho de novo e diminui aquela cianose. Então, a cianose ou não, e o shunt, é dependente das resistências relativas no circuito sistêmico e no circuito pulmonar. Mas o que ela falou de shunt direita-esquerda, sim, shunt direita-esquerda fica roxo. Mas aquelas cardiopatias que eu falei no início são shunt esquerdo-direita, não direita-esquerda.
Doutora, tem só uma última pergunta. É possível explicar algo relacionado a citos inversos totais? Com certeza. Citos é relacionado à posição dos átrios, citos cardíaco, certo? Citos cardíaco se relaciona à posição dos átrios, não é a posição do coração. Quando eu falo citos sólitos, eu estou dizendo que eu tenho um átrio direito do lado direito, um átrio esquerdo à esquerda. Isso a gente também hoje chama arranjo atrial normal. Se eu chamar de citos inversos, eu tenho o átrio direito, só que ele está do lado esquerdo, e tenho o átrio esquerdo do lado direito. E tem um terceiro grupo de citos que a gente chama de ambíguo, que é quando a morfologia dos átrios ela é semelhante. Eu posso ter dois átrios de morfologia direita, citos ambíguo direito, ou isomerismo direito, e posso ter citos ambíguo esquerdo, dois átrios tipo esquerdo. Então, citos cardíaco são os átrios. O citos abdominal se refere à posição das vísceras abdominais. Então, normalmente, citos abdominal e citos cardíaco vão juntos. Eu tenho meu citos normal no coisa, e eu tenho meu fígado do lado direito, eu tenho meu estômago do lado esquerdo, e assim por diante. Citos inversos totais quer dizer que os átrios estão trocados. Eu tenho átrio direito, esquerda, direita, e eu tenho fígado do lado esquerdo, tenho estômago do lado direito. Está tudo trocado. No fim do dia, a informação mais importante do mundo também é o seguinte: se funcionar, não é doença, é um direito de cidadão. Então, o cara pode andar no meio da rua com tudo trocado, mas desde que tudo esteja funcionando. Eu tinha um pacientezinho que adorava rir dos médicos, que o pessoal botava o estetoscópio do lado esquerdo, ele ficava rindo e dizia: "Tô aí não, doutor, mas eu estou vivo". Pode procurar o contrário, que está trocado o coração e o resto todo. Então, o cito é apenas a posição dos órgãos. Citos torácicos, relacionado ao coração, citos abdominal, órgãos abdominais. Os citos inversos é tudo trocado. De nada, Betânia. Falou que entendeu. E a outra colega também disse que tinha. Elas respondem aqui. Acho que é isso, doutora. De dúvidas. Isso. Acho que não mandaram mais. Maravilha. Mas é isso, eu queria agradecer, obrigada por ter disponibilizado um tempinho para a gente. Foi muito boa a palestra, acho que todo mundo aproveitou. Isso lembrou até um pouco, a gente tem um pouco dessa matéria, quando a gente entra no ciclo clínico, aí eu lembrei até da aula, assim, busquei lá no fundo da minha memória, mas eu gostei, assim, da forma como a senhora montou a aula, foi um pouco diferente do que eu estava esperando. Eu achava que a senhora ia falar de cada doença, e eu achei bem legal o jeito que a senhora mostrou pra gente. Foi diferente do que a gente, acho que todo mundo deve estar esperando. Ela vai dar lá a CIA, essas coisas, sabe? Eu pensei. E aí, eu achei bem legal, assim, bem didático. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Mari, não sei. A Mari está... Boa noite. Professor. Boa noite, professor. Eu queria agradecer a presença da doutora Sandra. Não sei se vocês sabem, a doutora Sandra é uma imortal. Ela faz parte da Academia Pernambucana de Medicina. Né? Então, nós acabamos de assistir uma aula com uma imortal. Deus. Doutora Sandra, eu não vou fazer muitas perguntas, né, para não atrapalhar os alunos. O coração, na minha opinião, é que nem um cubo mágico. Pode acontecer de tudo. Uhum. E eu que faço morfológico, o mais difícil é o coração. Uhum. Quando eu aprendi eco, eu aprendi que começava pela barriga, o eco, sabendo onde está o estômago. Né? Eu pensava que o cardiologista era louco, mas não, ele estava querendo se situar. É muito mais prevalente uma cardiopatia do que Down. Uhum. E a gente faz exame de rotina para Down e esquece do coração. Então a gente subnotifica, não faz diagnóstico. Eu queria saber, na opinião da senhora, o que a senhora acha iniciar o rastreio no primeiro trimestre de cardiopatia congênita? Eu acho que excelente, professor. Eu acho que... Muito obrigada, viu, pela oportunidade aqui de conversar com você. Eu acho que é fundamental, a grande maioria, eu inclusive mostrei aqui um pouquinho mais cedo, né, alterações com 14 semanas, com 15 semanas, eu acho que a gente deve, pelo menos, a inclusão da imagem inicial de 4 câmaras. Às vezes a gente sente que nessa fase do primeiro trimestre,
precisa de um pouquinho mais de experiência para ver vias de saída. Então, algumas coisas talvez sejam mais difíceis. O ideal seria que a gente fizesse tudo já no primeiro trimestre. Mas eu entendo que na fase da morfológica, por exemplo, a gente tem condições de identificar com um pouco mais de facilidade. Acho que para aqueles colegas que podem começar mais cedo, seria excelente, mas, assim, analisando a situação que a gente está hoje, né, na medicina fetal e tudo, nós ainda perdemos tanta coisa da cardiopatia. Você colocou super bem quando disse, ó, a gente faz para Down no rastreio e não faz para cardiopatia. Como o rastreio de cardiopatia é muito imagem, e a gente ainda não conseguiu, numa grande percentual de situações, a gente ainda não conseguiu dominar bem, sequer, a avaliação do coração fetal no segundo trimestre. Eu lhe digo que, assim, idealmente, seria perfeito que a gente já começasse no primeiro, mas, pelo menos, se a gente olhasse as 4 câmaras no primeiro e, quando chegasse para a morfológica, a gente fizesse a inclusão das vias de saída, que é o grande ponto, né? Se fizermos uma boa 4 câmaras, se fizermos uma boa imagem de via de saída, a probabilidade de perdermos uma cardiopatia grave é mínima. A gente pode não ver uma CVzinha apical pequena, então não vai, pode estressar um pouquinho os pais, porque quando nascer vai ter o soprinho e tal, mas a implicação para a vida daquele paciente é mínima. E eu acho que isso é muito importante também que a gente diga para as famílias, né? A gente está aqui para focar em identificação de cardiopatias mais graves. Mas, pelo menos, já identificar uma boa parte delas no primeiro trimestre, com uma boa imagem de 4 câmaras, acho que seria importantíssimo. Só não sei como a gente chega lá, porque ainda não conseguimos atingir bem sequer o rastreio do segundo trimestre. Olha que eu estou nessa brincadeira faz 40 anos esse ano. E realmente ainda é algo que a gente ainda está lutando um pouquinho, não é verdade? Mas pessoas, só treinando. Pessoas como você que estão liderando e tudo, eu acho que o negócio é esse, é treinar essa turma nova, né, e lembrar para o pessoal da importância dessa avaliação do coração, né, desde o mais cedo possível. Muito obrigado, viu, professora? Obrigada também. Muito obrigada, doutora. Foi uma honra para nós tê-la no nosso evento. Com certeza vamos convidá-la para mais aulas, sim. Se Deus quiser, Mariana, vai ser um prazer. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Tchau, obrigada a vocês todos. Uma boa noite.